Eu acho que todos nós vivemos em comunidade em alguma medida das nossas vidas, né? Seja numa escola, num local de trabalho, na moradia, né? E eu acho que o que eu mais aprendo cotidianamente aqui estando no MLB é que o quanto que é importante o papel do MLB, do que o MLB se propõe a fazer. Que na realidade, ao nós juntarmos dezenas, centenas, milhares de pessoas para fazer uma luta coletiva, né? Normalmente a gente faz pela moradia. As pessoas quando nos procuram, elas nem têm muito essa noção. Mas uma das nossas principais missões é, através dessa construção da vida comunitária, quebrar o individualismo, né? O sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, ele tem em comum com os outros sistemas econômicos que a gente teve ao longo da história da humanidade, com exceção do comunismo primitivo, que é o lance de você ter a produção de todos os bens e serviços com caráter coletivo, né? Tudo que a gente produz no mundo, ele depende do coletivo, precisa de pessoas numa cadeia de produção juntas, empreendendo o seu trabalho, mas a gente tem a captação, o uso fruto de todos os benefícios, na realidade, privatizado. Só uma pequena parcela que consegue ter acesso a isso tudo. Então, desde cedo, a gente aprende essa lógica. A gente vive comunitariamente em alguma medida, a gente vive coletivamente, porém a gente é ensinado desde cedo a ideologia do indivíduo, que você é bom, que você tem que fazer tudo aquilo para ser bom na sua vida individualmente, que você não tem que pensar coletivamente para resolver os seus problemas. E a luta pela moradia nas ocupações, ela coloca esse choque de realidade para a gente, porque na realidade todos os problemas que a gente tem, todos os problemas a gente resolve, consegue resolver coletivamente, não tem nenhum problema que a gente consegue resolver individualmente. E eu aprendo muito também que até a nossa individualidade ela consegue se desenvolver mais exatamente quando o coletivo está fortalecido, né? Na medida que a gente consegue empreender um trabalho comunitário, as pessoas se fortalecem. Então, por exemplo, quando a gente estava ali embaixo do lado do refeitório, uma das pessoas com quem eu estava conversando ali no lavatório, estava usando para lavar a roupa, é uma mulher que sofria violência, que foi abrigada lá na tina e depois saiu da tina, né, conseguiu concluir o tempo que ela precisava lá para não morrer e precisava de uma moradia, procurou o MLB e está aqui conosco. Então, é coletivamente que a gente conseguiu, tanto aquele outro movimento, o Olga Benário, coletivamente conseguiu resolver o problema dessa mulher com o esforço dela, com o esforço de uma rede de pessoas que ajudam nesse enfrentamento à violência contra a mulher, quanto aqui. Porque tem vários problemas também que tanto ela enfrenta quanto todos nós aqui enfrentamos, que é decorrente exatamente da natureza desse sistema econômico que a gente vive e que se fosse depender do indivíduo, ninguém conseguiria resolver nada. Então tudo aqui a gente consegue resolver bem coletivamente. Então acho que a vida comunitária, uma vida comunitária plena, ela tem a nos oferecer isso. O aprendizado e a prática para quebrar a ideologia do individualismo, que é o grande empecilho para que na realidade o mundo consiga viver bem, para que o mundo consiga, enfim, superar todo esse paradigma equivocado que a gente vive ainda, que é o paradigma do individualismo, que é decorrente do sistema capitalista. A cidade, por si só, ela é coletiva, né? Então, eu vindo para cá, né, acabei tendo um incidente, né? Aí eu estava ali na praça da rodoviária fazendo um boletim de ocorrência e os policiais estavam implicando com alguns vendedores ambulantes, né? Isso é uma forma de produção do espaço e conflituoso, né? Porque perpassa pela produção do espaço essa mesma lógica de que a produção ela é coletivizada, porém a captação dos benefícios, dos bens, dos serviços acaba ficando na mão de poucas pessoas e que acaba gerando conflitos, né? Por que não um cenário como esse, por exemplo, de extremo desemprego, de extrema pobreza, pessoas não podem procurar vender suas coisas num espaço coletivo como uma praça da rodoviária, né? Enquanto isso você tem uma drogaria que ela está utilizando basicamente do mesmo espaço que esse vendedor ambulante, porém a drogaria ela tem uma série de privilégios que
que garante a ela a possibilidade dela ficar ali. Ela tem reconhecimento social, ela tem recursos para poder pagar os impostos que são devidos por estarem ali, que não são as mesmas condições desse vendedor ambulante, por exemplo, né? Então, a vida comunitária, ela constrói tudo isso aqui, ela constrói a cidade. Não existiria essa cidade sem uma vida comunitária. E eu acredito muito, né, nós da MLB acreditamos muito que as pessoas, a partir do momento que elas tiverem uma maior capacidade de se organizar coletivamente, elas conseguem construir, de fato, uma cidade que seja para todo mundo, que é aquilo que a gente prega, né, que a gente chama de reforma urbana, né? A reforma urbana, ela virá exatamente quando a cidade for reorganizada, tiver uma redisposição da cidade em prol dos interesses, dos direitos da grande maioria da população, que é diferente do que, infelizmente, a gente vive hoje. Então, uma vida comunitária, que as pessoas tenham mais organização, mais coletividade na sua atuação na cidade, propiciará isso no nosso modo de ver, né? Mesmo que tudo isso aqui existe, é porque existe uma vida comunitária perpassando por ela. Acontecem muitos problemas, né? Tanto dentro da ocupação quanto fora da ocupação. Eu acho que o que é muito bonito, assim, fico muito feliz de construir o MLB. Uma das coisas que me deixa extremamente feliz é que a gente vai se construindo diariamente para conseguir gerir esses conflitos e de fortalecer as pessoas, porque vários problemas que surgem, inclusive as pessoas muitas vezes nem se dão conta de que elas estão fazendo uma coisa errada que prejudica todo mundo. Afinal de contas, são coisas que as pessoas vão fazendo desde cedo mesmo, desde, sei lá, não ter uma preocupação em fumar dentro de um prédio. Hoje estava conversando com uma moradora, ela estava fumando dentro do prédio. Eu conversei com ela e um outro morador falou: ah, mas tem um ano que a ocupação já existe e tem pessoas fumando ainda. Mas é um processo de reeducação. E a gente tem por base, nós do MLB, que é extremamente capaz e necessário a reeducação do ser humano. O ser humano, ele pode se reeducar. Então, por exemplo, desses conflitos que surgem, é muito raro que a gente opte pela exclusão da pessoa. Acontece. Em casos extremos a gente parte para isso, mas sempre como última solução, porque a gente acredita muito piamente na reeducação do ser humano. Inclusive porque todos nós erramos, todos, inclusive a própria direção do movimento, eu que faço parte da direção, todos nós erramos exatamente porque desde cedo a gente tem essa educação calcada no individualismo, né? Então, a gente, nesses conflitos, vai de acordo com cada conflito, mas a gente sempre preza por tentar conversar, tentar gerenciar para que as pessoas façam autocrítica e melhorem suas vidas e o conflito desapareça. Em momentos que vão surgir as resistências, não querem se reeducar, e a gente, dependendo do caso, até retira a pessoa, porque também, exatamente por estar causando um prejuízo para o coletivo, a gente não deixa isso acontecer, mas a gente sempre tenta, na base do diálogo, conversar com as pessoas, até mesmo porque são pessoas com trajetórias muito complicadas. Quase todo mundo que está numa ocupação, quase todo mundo, a classe trabalhadora que está nesse país do mundo, tem trajetórias complicadíssimas, assim, dos mais variados problemas graves, né? Então, se a gente fosse, inclusive, excluir a pessoa por erros, não tinha ocupação, né? Acabaria acontecendo isso. E isso se desenvolve na construção cotidiana da localidade, que você ganha as pessoas, porque as pessoas acabam sendo do movimento. Por quê? Porque elas moram aqui por uma necessidade, mas porque elas concordam com o movimento também, porque tem regras, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer coletivamente para as coisas andarem no rumo certo. Por exemplo, hoje está trocando os encanamentos do prédio para conseguir colocar água e esgoto. Tem a regra para as pessoas, por enquanto, não usarem o banheiro, porque se usar banheiro, vai cair coisa no andar de baixo. Então as pessoas se elas fazem isso, é porque elas se convencem disso, então elas confiam no movimento e acaba sendo do movimento mesmo, né? Então, até entre os demais moradores e o movimento não existe tanto essa cabeça, a cabeça do movimento e a cabeça do morador. Isso vai se fundindo
na medida que você vai construindo com as pessoas e você ganha elas, você convence elas. E elas se tornam parte disso, né? Uma das coisas que a gente vê que funciona muito para uma ocupação dar certo é como as pessoas têm muito trabalho a fazer, seja seu trabalho fora, né, para conseguir dinheiro para o próprio sustento, o trabalho coletivo comunitário que é grande também para estruturar e manter uma ocupação. Aí muitos são pais, mães, a maioria é mãe, na verdade, mãe sozinha. Então é muito trabalho. A gente vê que é extremamente necessário as atividades com pessoas de fora para ajudar muito a fortalecer os moradores e moradoras, né? Então, quando a gente faz cinema, quando a gente faz... Foi semana passada, teve na Tina uma oficina de embelezamento, que as mulheres todas subiram para lá. Esse tipo de coisa é muito bom porque, vamos dizer assim, ajuda a recriar mesmo, né? As pessoas a se divertirem, a se distraírem, a ter um momento de lazer que às vezes é muito difícil, né? Os meninos estavam aqui, o Luiz, mais o filho do Jairo, eles estavam falando, eu nunca fui no parque, né? Não conhece o CRJ, não sabia do Cine 104, né? Então, o cotidiano, por ser muito corrido, muitas vezes, não permite às pessoas ter esses momentos mesmo de se recriar, né? Literalmente, a palavra, acho que ela é muito explicativa, né? Recreação, é de se recriar, né? De sair do estresse, do cansaço, para estar pronto de novo para o batente, né? Então, esse tipo de atividade é muito legal de se ter, assim. Eu acho que todo movimento social que luta pela moradia, ele tem que prezar por isso. Se ele não fizer isso, se ele ficar fechado em si, não abrir para o público, a tendência é o movimento morrer, né? Porque o movimento por si só ele não tem capacidade para fazer isso. Bom, a gente tem uma forma de funcionamento, acho que é bom explicar isso, né? A gente tem um funcionamento em alguma medida verticalizado, né? A gente não tem um funcionamento horizontal. Então isso quer dizer que existe uma coordenação nacional do MLB, tem as coordenações estaduais, dependendo do lugar, do tamanho do trabalho, você tem as coordenações municipais. A depender do tamanho do trabalho, como por exemplo o BH está caminhando para esse rumo, você pode ter as coordenações regionais e cada ocupação, cada local de atuação tem uma coordenação local. E aí essa coordenação local, ela tem a responsabilidade, então ela tem mais responsabilidade que o restante da comunidade, da base, de ajudar a dar uma direção para esse trabalho. Isso não quer dizer que a coordenação tem que fazer tudo e nem pensar tudo. Mas é da coordenação as pessoas que têm mais experiência, tanto teórica quanto prática, então elas ajudam a organizar essa base. E eu acho que é uma relação extremamente dialética. A partir do momento que a coordenação ela consegue ter uma boa experiência e um bom diálogo com a base, ela fortalece a base fortalecida ela vai fazer vai fazer o trabalho, vai se desenvolver teórica e na prática, e isso vai fortalecer a coordenação. Então, faz com que seja literalmente uma roda em movimento. Então, a prática tem mostrado para a gente, né? Claro que tem seus erros, seus problemas, né? Não é uma coisa que caminha em linha reta, mas a experiência mostra para a gente que esse modo de funcionamento com as pessoas mais experimentadas auxiliando, ajudando a coordenar a base, isso fortalece muito as pessoas da base, torna elas mais capazes e um dia elas viram dirigentes, inclusive, né? Então, eu acho que a nossa forma de organização, ela tem a capacidade de dar muita autonomia para as pessoas e de conseguir dar resposta para os problemas do cotidiano, né? Então, você tem, por exemplo, a solução dos problemas em assembleias, mas você também tem através das conversas individuais que cada coordenador ele faz com as pessoas. Você tem as reuniões por andares, né? Por exemplo, se fosse um terreno, seria uma reunião por quarteirão, por rua. Aqui é por andar. Então tem essas formas organizativas que são predominantemente coletivas. Em alguns momentos também tem que prezar por um momento mais individual, de uma conversa individual, se a pessoa estiver tendo muita dificuldade. E outra coisa que é muito importante também, que a gente trabalha com a nossa base, que é você tem que ser propositivo.
Não adianta a gente identificar o problema se a gente já não pensar em como solucionar esse problema. Então, hoje, essa experiência, esse momento que a gente está vivendo da troca dos canos, né? Alguns moradores descumpriram a regra. Aí o que a gente fez? Fomos de andar em andar para verificar, achamos as pessoas, conversamos com as pessoas, em alguns casos chegaram a tomar uma advertência e o problema resolveu. Hoje de manhã aconteceu. As próprias pessoas elas já subiram no andar atrás. Então elas já sacaram como é que faz, elas mesmas fazem e não foi nenhum coordenador junto com elas. Elas mesmas pegaram e já foram fazendo. Porque a gente trabalha muito com isso. Tá, nós temos um problema, mas o que você propõe? Porque pode acontecer, não tem ninguém no prédio, não tem nenhum dirigente no prédio. O que vai acontecer? Você vai esperar o dirigente chegar para resolver o problema? Dependendo do problema, a gente pode se lascar. Então você tem que pensar em solucionar o problema. Isso é muito estimulante para gerar autonomia nas pessoas. Bom, o MLB, ele na realidade a gente entende que a reforma urbana mesmo que a gente quer que aconteça, ela não vai acontecer dentro desse sistema econômico. A gente acredita muito que para isso é necessário uma revolução, que as pessoas, que a classe trabalhadora, junto com alguns outros setores sociais aliados, eles vão tomar o poder e vão construir um outro sistema econômico no lugar do sistema capitalista, que na nossa opinião é o sistema socialista. É um sistema que preza pela produção coletiva e organizada, né? Que uma das principais características desse sistema é a produção anárquica, né? Marx falava muito disso, né? Produção anárquica também pode ser chamado de produção desnecessária, produção em excesso. Tudo é produzido em excesso e, consequentemente, a algum momento vai ser gerada uma crise por esse excesso de produção, por superprodução. Então, a gente entende que é necessária uma revolução e a gente conclui que uma revolução ela é feita com milhões de pessoas querendo fazer uma revolução, colocando em prática uma revolução, tomando o poder e construindo esse poder. Esse poder que também muitas pessoas chamam de poder popular, né? As pessoas, elas tendem, então, partindo desse pressuposto, nós precisamos organizar as pessoas, ganhar as pessoas para isso. Como que a gente faz isso? Então, o papel que o MLB se propõe é de literalmente ser um instrumento, ser um meio. Para quê? Através das demandas concretas que as pessoas têm. Hoje, por exemplo, o que a gente mais vem trabalhando é a moradia, mas não necessariamente tem que ser só moradia. Eu tive em Goiânia ontem e lá eu vi que tem um problema generalizado e de muito tempo de saneamento básico. Isso é uma pauta que dá para você organizar as pessoas. Então, seja lá qual a pauta for, seja uma falta de direito que a grande parcela da população tem, você pode chamar essas pessoas para elas coletivamente lutarem e conquistar esse direito. Então, por exemplo, em BH, a gente tem três ocupações que elas estão caminhando para solucionar o problema da moradia das pessoas que a gente ajuda a organizar. Eliana Silva e Paulo Freire lá no Barreiro e tem as da Isidora lá no norte da cidade. Mas e aí, você resolveu o problema dessas pessoas, o problema específico pelo qual você mobilizou elas, que é a moradia, mas e o restante? Porque elas vão continuar sofrendo com desemprego, elas vão continuar sofrendo com violência contra a mulher, vão continuar sofrendo saúde, etc. Então, nesse processo de mobilização, de luta por uma pauta específica, a gente entende que isso é necessário, porque as pessoas se mobilizam, pelo menos inicialmente, é por causa de uma pauta específica. Mas nesse processo você não pode cometer o erro, né, que, por exemplo, o Lenin falava muito, né, que é ser economicista. O que isso quer dizer? Você não pode trabalhar com as pessoas única e exclusivamente focando só nessa pauta. Por quê? Porque as pessoas vão pensar só nessa pauta e vão esquecer que, na realidade, o problema é um problema de caráter político e econômico. Então, ao fazer a ocupação, a gente vai construindo com essas pessoas literalmente um trabalho de reeducação política, que é a tal famosa, né, que você já deve falar, da formação de base, né, trabalho de base. Então, você vai trabalhando com as pessoas
estudando com elas e mostrando na prática que as conquistas elas vêm coletivamente, de forma organizada, e mais ainda, que você tem que acabar com esse sistema econômico. Então, a nossa perspectiva de reforma urbana é através disso, através de uma revolução. Enquanto os trabalhadores ainda não têm a força suficiente enquanto classe para fazer a revolução, as pessoas vão conquistando, que a luta delas, inclusive, serve para isso. Se não tiver conquista, as pessoas não vão ter crédito nenhum com nenhum movimento social, não vão querer se organizar em nada. Então, hoje na Eliana Silva, sem dúvida nenhuma, é digamos, uma micro-reforma urbana, porque o que tem na Eliana Silva, para nós é algo maravilhoso. São cerca de 300 famílias morando com sua moradia própria, que não sofrem com o aluguel, não sofrem com a humilhação de morar de favor, não estão em nenhuma área de risco e que vivem numa comunidade que é extremamente harmônica, não praticamente já sem risco de despejo, que tem acesso à escola, à saúde, ao posto de saúde, que tem uma nascente de água preservada, que tem a perspectiva de construir um parque no entorno, que tem um trabalho, inclusive, que consegue barrar a entrada do tráfico de drogas dentro da comunidade. Então não tem venda de drogas dentro da comunidade. Então é um local muito bom de se viver, mas que ainda faltam coisas a serem resolvidas que não depende apenas do MLB, que na verdade dependeria de uma revolução. Então, por exemplo, dentro da comunidade você não tem venda de drogas, você consegue fazer esse embate com o tráfico local. Mas, fora da comunidade, os meninos que estão passando perrengue econômico, que têm a vontade de ter as roupas na moda, enfim, precisa de dinheiro para ter acesso a um monte de coisa, ele vai lá vender droga. Então isso não depende de nós, isso depende do quê? Cada vez mais, tanto o MLB quanto outros movimentos, se organizar, conseguir formar da moradia propriamente dita, vai ser uma propriedade privada, uma propriedade pública. Nós não temos isso desenhado, não. Para a gente não tem uma. Nem é possível, nem necessário, talvez nem interessante que tenha já um desenho previamente feito de qual o modelo que a gente tem que seguir, né? Mas, por exemplo, dentro do ordenamento de leis, né, do sistema capitalista que a gente vive, preza-se muito a propriedade privada, né? Ela nem é tão interessante assim. Por exemplo, tem movimentos que lutam pela moradia, que o principal para eles é cada família ter o seu título de proprietário. Para nós não necessariamente isso interessa. Vejam vocês, né? Lá na Eliana Silva, 6 anos de comunidade, nenhuma família lá tem título. Mas todas as famílias vivem muito bem, num ambiente extremamente bom, com acesso aos serviços básicos, tem escola, posto de saúde, creche, a conta de água, conta de luz, iluminação pública, o saneamento regularizado. Pergunto para vocês, qual a diferença para essas pessoas ter o título de propriedade ou não? Nenhuma diferença. E a gente até já fez o cálculo, porque como a gente está ainda sob a égide dessa legislação, né, que prioriza a propriedade privada, um dia vai regularizar esse aspecto lá na Eliana Silva. Porque tudo hoje na Eliana Silva, estou usando ela como exemplo, porque eu acho que ela serve para abordar tudo isso, né? Mas se você for olhar do ponto de vista prático, tem tudo na ocupação. A ocupação não precisa de nada. Inclusive os moradores nem tem uma discussão lá, os moradores têm resistência até de asfaltar, né? Normalmente o pessoal, uma pessoa que visita lá pensa, só falta asfalto. Até isso as pessoas têm uma certa resistência, não está fechado ainda, mas a tendência é até não quererem ter. Mas, do ponto de vista dessa legislação, faltaria para regularizar completamente a questão cartorária, que é a questão do título, né? E a gente até fez essa discussão. E aí? Vai regularizar, as pessoas vão ter o título, elas vão poder vender. E aí? Na prática, o que a gente viu, assim, conversando com os moradores, a gente está estimando que uns 80 a 90% não vão sair, mesmo com a possibilidade de vender, inclusive de vender caro, né? Porque é uma comunidade boa, que se regularizou, a tendência é valorizar, a especulação crescer, a tendência é eles não venderem, eles ficarem. Por quê? Porque eles têm toda uma história com aquele local e uma vida plena e digna ali, né? Com alguns probleminhas, né? Falta de emprego e tal, mas no que tange à localidade, elas não tem nada a reclamar. A tendência é não passarem para frente.
com certeza esse modelo de propriedade privada para nós pouco importa. No Nordeste, a nossa experiência é um pouco diferente daqui, que lá as prefeituras, os governos estaduais têm historicamente uma maior abertura para o diálogo, então normalmente as ocupações que surgem lá se resolvem através da construção de conjuntos habitacionais, seja de casa ou de apartamentos, né? Então, como é feito com o recurso do Minha Casa Minha Vida, existe essa imposição de cada família ter o seu título, mas que na realidade também pouco importa pra gente. Inclusive a gente vê na prática que, diferente do Minha Casa Minha Vida, sem ser uma entidade, o índice de saída dos moradores pós-regularização é baixíssimo, exatamente porque é um local muito bom de se viver e existe esse trabalho de base que fortalece as pessoas, que criam um vínculo afetivo, né? Toda uma trajetória ali que as pessoas não querem sair. Muito comum a gente ouvir falar, só sai daqui morto. Se vocês forem nas nossas ocupações, vocês vão ouvir muito morador falando, só sai daqui morto. Construí minha casa, passei muito perrengue, fui quase, apanhei de polícia, lutei muito, não sai daqui. A gente copia o lance da necessidade de uma escola nacional. Por exemplo, eles têm a Escola Nacional Florestan Fernandes. Isso é muito importante para a formação dos seus militantes, de apoiadores, né? Por exemplo, BH. BH tem uma escola que ela é, infelizmente, sucateada para os movimentos, que é a Escola Sindical da CUT, lá no Barreiro. A escola, eu já estive lá, uma estrutura maravilhosa, ela deveria servir para isso, deveria servir de ser um espaço para que os movimentos populares pudessem sentar a bunda lá, ficar 3, 4 dias, uma semana, com tranquilidade, sem nenhuma preocupação, estudando para se formar. O MST tem isso através da Florestan Fernandes. A gente quer muito isso, nós estamos fazendo isso lá no Barreiro, na ocupação Paulo Freire. Quando a gente fez a ocupação, a gente já tinha mais ou menos planejado de construir a escola lá, por isso que a gente até resolveu batizar a ocupação com o nome do Paulo Freire. Mas isso, por exemplo, a gente se inspira muito no MST. Né? O MST deve ter quase 40 anos de vida, a MLB tem 19 anos de vida, né? Então, também tem esse lance, né? Um movimento inspira o outro. Por exemplo, o MST, ele tem um movimento que acaba que é mais ou menos ligado com ele, que é o MTD, um movimento que atua nas cidades. E sem dúvida nenhuma, a gente nunca conversou com eles, né? Eles nunca falaram abertamente pra gente, mas dá pra sacar que isso é uma influência dos movimentos urbanos. O principal é que, normalmente, instrumentos jurídicos são mais usados contra nós do que a nosso favor. Porque veja, né, o sistema capitalista, ele demanda um sistema político que seja um sistema político diferente do sistema político que existia antes do capitalismo, que era um sistema absolutista, que você tinha um monarca que determinava tudo que era regra para o funcionamento da sociedade. Então, hoje, diferente, você tem o chamado Estado de Direito. Então, você tem um parlamento que vota as leis, você tem um poder executivo que coloca em prática essas leis, e você tem o judiciário para julgar eventuais conflitos sobre a aplicação dessa lei. O problema, isso é tudo muito bonito, o problema é que a grande parte das pessoas que compõem parlamento, executivo e judiciário são pessoas conservadoras, são pessoas que vêm das classes dominantes. Se você virar um juiz, um promotor hoje, o que você tem que fazer basicamente é deixar de trabalhar. Você não pode trabalhar porque a prova é dificílima, é basicamente uma prova de decoreba. Você tem que ficar 3, 4, 5 anos estudando de 10 a 12 horas por dia para conseguir passar na prova. Inclusive, mesmo se, por exemplo, uma pessoa como eu conseguisse superar esse problema, chegaria na última etapa do exame de seleção, que seria uma prova de entrevista. E com certeza uma pessoa com um perfil como o meu não ia ser admitida para entrar. Então, em geral, você tem as exceções, né, principalmente no parlamento, né, mas que é muito pouco. O sistema de financiamento de campanha, né, muito complicado. Em geral, quem está nesses espaços de deliberação do direito, né, dos instrumentos jurídicos, são pessoas ligadas à classe dominante, aos setores que dominam a nossa sociedade. Então, em geral, utiliza-se desses instrumentos que são feitos não por nós, exatamente contra nós. E até mesmo com o principal argumento de legitimação. Porque uma coisa é diferente você bater numa pessoa ali, isso é uma violência.
Mas é outra coisa você bater numa pessoa com a lei dizendo que você pode bater naquela pessoa. Então, em geral, até da educação que nós recebemos desde cedo, a educação que a gente recebe é a educação que tende a nos ensinar que tudo aquilo que é contra a lei, ou que a lei diz que é contra, mas que se você for olhar bem nem é ruim, né? Então, em geral, por exemplo, despejam as ocupações com ações de reintegração de posse. Mas até isso é ilegal, porque a ação é para reintegrar alguém que perdeu a posse, mas normalmente os movimentos ocupam lugares exatamente que não tem ninguém exercendo posse. Propriedade e posse são coisas distintas, né? Então, em geral, os instrumentos jurídicos são mais para